Então, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Então a gente vê várias coisas aí que nos chamam a atenção, esse trono de Satanás, e por mais que a gente conjecture, a gente nunca vai ter uma certeza do que exatamente ele se refere aqui. Nós vamos falar sobre isso, sobre o que existia lá nessa cidade de Pérgamo, a gente já viu isso também durante a semana. A igreja de Pérgamo também a gente pode considerar ela como a igreja descuidada ou a igreja acomodada, ou como o próprio Hernandes Dias Lopes fala, uma igreja que foi misturada com o mundo, e a gente percebe como é atual essas questões aqui. Então, essa aqui é a segunda parte do livro de Apocalipse, as coisas que são, ou seja, o capítulo 2 e o capítulo 3, que fala especificamente sobre essas igrejas. Paulo também, ele passava ali, ele tinha uma afinidade com essa igreja. A gente percebe, por exemplo, quando a gente vê o mapa ali, ou estuda o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, capítulo 19, até o 21, por exemplo, que fala ali da terceira viagem de Paulo, já está aí na tela para a gente ver. Ele passa lá por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, é a igreja que fica mais ao norte ali. Então, basicamente, são duas interpretações sobre esse assunto. Uma das interpretações, ela defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. Então, eu vou relembrar as 3 primeiras e fechando com Pérgamo na noite de hoje. Éfeso, então, representaria a igreja apostólica, que vai do ano 30 ao ano 100. Esmirna representa a igreja perseguida, ou a igreja dos mártires, que vai do ano 100 até 312 depois de Cristo. E Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, que vai do ano 313 a 590. Então, essa é a primeira interpretação, que diz que as igrejas representam 7 eras. Então, a outra interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Então, essas são as duas principais. Uma representando épocas e a outra representando condições normais que se repetem até hoje. E dedicatória à igreja de Pérgamo, Jesus ele se apresenta dizendo que é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, nós fizemos a leitura agora há pouco. Essa igreja recebe como elogios o seguinte: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Como repreensões, ele diz, estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E, além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, ela estava presente também na igreja de Éfeso. E, novamente, aqui, o Senhor chama atenção para isso. O aconselhamento que o Senhor dá a essa igreja é: arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E como promessas ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um nome escrito, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E a gente estudou lá em Apocalipse capítulo 1, que Jesus, então, ele se apresenta também falando sobre isso. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes, uma representação ali. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isaías capítulo 11, dentro desse contexto aí, falando sobre o reinado pacífico de Cristo Jesus, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso aqui lá em Isaías. Isaías capítulo 11, ele fala do momento em que ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta, quando ele fala que com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E além de ferir a terra com a vara de sua boca. Isso aqui a gente vai ver, vai estudar bastante, lá no Armagedon, a batalha do Armagedon, lá no final da grande tribulação. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A próxima referência está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui trazendo o primeiro spoiler de hoje, Apocalipse 19, versículos 15 e 21, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É justamente aquilo que nós estávamos conversando lá no livro de Isaías. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui é justamente falando sobre a batalha final ali contra o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, vamos caminhando. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele deixa bem claro essa questão do trono de Satanás e a habitação de Satanás. A gente também pode fazer conjecturas a respeito disso. A gente viu também durante a semana que lá em Pérgamo, era uma cidade importante, também uma cidade religiosa, ela tinha a adoração a Zeus, tinha a adoração ao deus da medicina também, e tinha também o culto ao imperador. Aqui seria a parte mais alta da cidade, lá em Pérgamo, aqui nesse local onde ficava, aqui está só as ruínas, né, da base desse altar a Zeus. Mateus capítulo 24, versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 10, 22 e 23, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra.
E Judas, capítulo 1, versículos 13 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2, 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, no caso, as repreensões aqui. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, lá em Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Lá em Números também, capítulo 31, versículos 15 e 16, disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Atos capítulo 15, versículos 19 e 20, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação ou da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios também, capítulo 7, versículos 1 e 2, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Hebreus capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte também, nós já sabemos o que é, vimos isso semana passada. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, eu colocaria aqui como os falsos profetas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Essa doutrina dos nicolaítas, a gente viu, comentou já no início aqui, ela ocorria também lá na igreja de Éfeso. Está aí, ó, Apocalipse 2,6. Tens, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Éfeso tinha essa doutrina, e aqui também, na igreja de Pérgamo, é mencionado mais uma vez. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aqui Jesus está aconselhando a essa igreja a se arrepender, então. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Isaías 49, versículos 1 e 2, escutem terras do mar e vocês, povos de longe, prestem atenção.
O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse 2:17, já estamos chegando quase no final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Então, o que seria esse maná escondido? Acredito que ninguém sabe. Somente na hora nós vamos saber. A gente pode conjecturar, falar sobre alguma coisa e pegar essas referências como essa de João 6, 48 e 58. Eu sou o pão da vida, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Esse pão que desceu do céu é o próprio Senhor Jesus. Eu colocaria ele aqui num rápido pensar, numa breve reflexão, que esse pão vivo, esse maná é o próprio Senhor. A segunda parte desse capítulo aí, desse versículo 17, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Também não sabemos de que forma vai se dar isso, somente na hora para saber, mas nós temos também referências a respeito disso, e também comentários bíblicos. Aí está a representação dessa pedrinha, já com um novo nome. Isaías 65, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia do espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e aos seus servos dele chamará por outro nome. Isaías também, agora no capítulo 56, versículo 5, darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Mais uma vez em Isaías, agora no capítulo 62, versículo 2, as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Apocalipse 3, 12, também spoiler, ainda não vimos. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Interpretações a respeito desse contexto. A cidade de Pérgamo estava situada a 24 quilômetros da costa do Mar Egeu e 112 quilômetros ao norte de Esmirna. Um imenso altar para Zeus, o principal dos deuses mitológicos gregos, situava-se na Acrópole, a parte mais elevada da cidade, a 300 metros acima do nível da planície. É aquela fotografia que eu mostrei para vocês ali. A expressão trono de Satanás pode ser uma referência a este altar. Pérgamo hoje é Bergama, junto ao rio Caicos, cerca de 80 quilômetros ao norte de Esmirna. Aqui esse autor ele diz que 3 coisas foram aprovadas em Pérgamo. Seriam as obras, não negaram o nome de Cristo e não negaram a fé também. Trono de Satanás. Vejam aqui, esse autor ele traz alguma coisa diferente disso que a gente viu. Ele fala que o trono de Satanás acredita-se que se refira à retirada da sede do antigo culto babilônico da Babilônia para Pérgamo. Então é mais uma opção aqui para a gente refletir a respeito disso, sobre esse trono de Satanás. Não negaste a minha fé. É possível aos cristãos negarem a fé. Vejam que interessante esse pensamento que ele traz. É possível
aos cristãos negar a fé. Do contrário, esta e muitas declarações semelhantes são falsas. A respeito de Antipas, um cristão desconhecido que ficou famoso por seu martírio pela causa de Cristo. Há um livro chamado Os Atos de Antipas, que o constitui bispo de Pérgamo, e afirma que ele foi morto ao ser trancafiado dentro de um touro em brasa. 4 coisas desaprovadas em Pérgamo. A primeira, seguir a doutrina de Balaão. A segunda, comer dos sacrifícios oferecidos a ídolo. A terceira, prostituir-se. E a quarta, seguir a doutrina dos nicolaítas. Então, essas seriam as 4 desaprovações dessa igreja. A respeito desse maná escondido, o que é prometido está claro, o verdadeiro maná para se comer, mas oculta-se o tipo. Então, não há como a gente, por mais que conjecturar, falar que é isso ou aquilo, nós não vamos ter essa revelação aí, somente no momento lá. Inclusive a pedra branca também. As pedras brancas eram conhecidas pelos antigos como pedras da vitória. Também nos tempos antigos significavam perdão e a sua evidência. Os juízes tinham pedras brancas e pretas. Se recebesse a pedra preta, o criminoso era condenado. Se recebesse a pedra branca, seria perdoado. Os vencedores nos jogos públicos também recebiam pedras brancas com o seu nome gravado nelas, o que lhes conferia ser sustentado pelo resto da vida às custas do povo. Talvez a pedra branca representasse as 3 coisas para o que vencesse. Algumas igrejas da Ásia Menor foram ameaçadas pelos falsos mestres e suas heresias. Foi o caso da igreja de Pérgamo, que deu abrigo à nociva doutrina de Balaão e se corrompeu tanto na teologia como na ética. Ele prossegue aqui: uma igreja não tem antídoto para resistir à apostasia e à morte quando a verdade é abandonada. Temos visto esses sinais de morte em muitas igrejas, na Europa, América do Norte e também no Brasil. Aos irmãos de Pérgamo, que se misturaram com o mundo, se vencesse pelo arrependimento, receberiam a absolvição no juízo e não seriam condenados com o mundo. Então, de fato, essa igreja lá se misturava coisas sagradas com profanas, misturava com o mundo. 2 gumes, faz parte da descrição de Cristo em Apocalipse 1,16, indica o julgamento de Deus. Então, para esse autor aqui, significa isso, juízo. Trono de Satanás. No ano 29 a.C., a cidade de Pérgamo erigiu um santuário para a implantação do culto ao imperador romano. Pérgamo também se tornara centro da religião pagã. Sob a doutrina de Balaão, o ensinamento básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Então, de fato, uma mistura. O maná simboliza aqui o privilégio ímpar que os fiéis têm ou de serem admitidos à festa messiânica que se denomina a ceia das bodas do Cordeiro. É bem possível que também possa ser isso. Nós vamos falar também mais para frente sobre as bodas do Cordeiro. A respeito da pedrinha branca, usava-se como um voto em benefício de um réu e como documento de um escravo liberto na antiguidade. E finalmente, para esse autor aqui, ninguém conhece. Quem pertence verdadeiramente a Cristo é, em última análise, um segredo entre Cristo e o crente fiel. E se nós pensarmos um pouquinho, de fato é isso mesmo. Só Deus mesmo, Deus que conhece o nosso coração, o coração de cada um de nós, e Ele sabe quem é fiel a Ele ou não. Pérgamo era conhecido como uma igreja estatal. Aqui vocês percebem já logo no início aqui que esse autor ele defende a primeira linha de interpretação, ou seja, que ela representa fases da igreja, períodos da igreja. Então, essa igreja era conhecida como uma igreja estatal que lançou as bases para o sistema católico. Seu período abrangeu aproximadamente do ano 300 depois de Cristo a 500 depois de Cristo. Não negaste a minha fé. Apesar da condição terrível dessa igreja, alguns ainda se mantinham fiéis a Cristo e continuavam a confiar na cruz. Essa igreja estava cometendo adultério espiritual.
o que significa que eles tinham trocado a fé na cruz por outras coisas, com o dinheiro sendo a causa subjacente, o que se refere à igreja estatal. Em Éfeso eram as ações dos nicolaítas, e nesse caso é a doutrina, agora aqui em Pérgamo, seria a doutrina, algo mais consolidado. Isso se refere ao governo eclesiástico não bíblico, que flagrantemente explorava as pessoas. Aqui ele está se referindo ao início da Igreja Romana, Igreja Católica Romana, aqui nesse período, para o entendimento dele. Então, havia exploração financeira daquelas pessoas. Quando ele fala em igreja estatal, a igreja do Império, o Império Romano, né? Espada da minha boca, isso põe em ação a palavra de Deus, a parte que fala do juízo. Então, mais um autor aqui defende que isso aqui, a espada dele se refere a juízo. Novo nome escrito, isso se refere ao fato de que os crentes receberão um novo nome, em harmonia com a perfeita renovação do nosso ser. Glória a Deus. Nicolaítas, temos aqui uma seita bastante desenvolvida, mas de difícil identificação. O Novo Testamento fala em obras dos nicolaítas e em doutrina dos nicolaítas, o que dá a entender que se tratava de um grupo organizado com práticas e doutrinas. Como se pode ver, o desenvolvimento de certas heresias a partir da doutrina cristã foi bastante ampla. O risco de perder a identidade em meio a tantos desvios diferentes era grande, não só naquela época, hoje em dia também. E a última referência, para fechar, e eu já passo a palavra para vocês, aqueles que quiserem comentar, Irineu de Lyon, 130 a 202, afirmou que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, um prosélito, ou seja, uma pessoa convertida ao judaísmo, que foi contado entre os primeiros diáconos. Essa heresia surgiu nas últimas décadas do primeiro século na Ásia Menor. Eles estavam infiltrados em diversas igrejas e eram bem atuantes nas cidades de Éfeso e de Pérgamo. Como gnósticos, os nicolaítas ensinavam que as obras da carne não afetavam a pureza da alma, não tendo nenhuma relação sobre a salvação das pessoas. Olha que legal, né? Para eles, a sensualidade não contaminava o espírito e não constituía pecado, o que resultava em adultério, fornicação, libertinagem sensual e participação em comer coisas sacrificadas aos ídolos. As obras dos nicolaítas foram rejeitadas pela igreja no período de Éfeso, mas tolerada no período posterior de Pérgamo. Segundo o autor, Pérgamo abrange o período de 313 a 538. Nesse período, a igreja corrompeu-se com o Estado, prostituiu-se com o paganismo e tornou-se a igreja do Império Romano, o que lhe tirou a sua força espiritual. Esse autor aí também, notadamente, ele defende a primeira linha de interpretação, que são períodos de tempo da igreja, representação de períodos do tempo da igreja. Ali o que fizeram com aquele, como era o nome dele? Era Antipas, né? É isso? Isso, Antipas. Isso, a crueldade que fizeram, né? De colocar ele dentro do boi, aquele e ele morrer ali dentro, sufocado, né? Agora eu fico imaginando assim, ó, a grande tribulação. Eu acredito que vai ser praticamente daí para pior, né? Coisas terríveis, né? Vamos fazer assim, tipo, para provar realmente a fé de quem é cristão, né? Para poder salvar a sua alma, porque não vai ser fácil, né? Então, é uma prévia, eu vejo assim, como uma prévia, né? Do que vai acontecer lá na frente. Eu acho que seria isso. E era uma igreja que ia bem, né? Até que se corromperam, né? Se corromperam. Era isso. Quando a gente fala em grande tribulação, a gente está falando em escala mundial. Mas hoje, a gente já vê esse tipo de perseguição, né?
na China, no norte da África, e na Índia parece que se intensificou muito. Até nas Américas tem alguns pontos que tem uma perseguição que chega às vias de fato. Então, nós já temos esses exemplos pontuais, mas a gente pode afirmar que a grande tribulação será em escala mundial. Só esse comentário mesmo. A novela Reis que está dando, né, fala mais ou menos isso aqui, essa igreja, a novela Reis, porque assim, ó, os filisteus vão roubar a arca agora, né? Fala ali na palavra, eles vão roubar a arca porque como eles adoravam a deuses de pau e pedra, essas coisas, eles sabem que a arca não é Deus, eles sabem que existe o Deus de Israel, só que eles associam a arca como se fosse o rei, entendeu? Como se fosse Deus. Porque eles têm um Deus, né? Que é palpável e tal e coisa. Aí eles vão roubar a arca, né? E a arca vai parar lá onde tem o templo lá do Deus dele, que é o Deus de... Ai, agora fugiu. É o Dagon. Dagon, exatamente. A arca vai ficar na frente dele e esse Dagon vai amanhecer caído de rosto em terra. O próprio Deus fez isso, né? Vai fazer isso. A Bíblia fala. E aí Deus vai provocar, vai mandar aquela doença lá, né? Vai deixar o povo com fortes hemorroidas, com dores e tal. E daí é bem assim, aí o povo, eles sabiam que o povo, quando estava temente a Deus, né, que não se desviava do caminho, Deus botava a mão e ganhava. Todas as batalhas, Deus ganhava as batalhas pelo povo, né? E aí eles sabiam, né, da fraqueza, onde estava a fraqueza de Israel. Tanto eles sabiam que eles usaram aquelas mulheres para o povo pecar, né? E foi aí que Deus se afastou. Todas as batalhas aconteciam isso, né? Sempre eles se afastavam. E Deus estava sempre mostrando que era com eles, mas desde que eles fossem com Deus, né? E até os dias de hoje é assim. Então, é assim, ó, Deus é maravilhoso, cara, mas ele só vai nos ouvir enquanto a gente for fiel a ele. A partir do momento que a gente não for, não adianta berrar e espernear, porque Deus não vai responder para a gente. Não é verdade? Isso não é uma coisa assim, ó, fantástica, né? Que a gente, às vezes, acaba pecando, às vezes, em alguma coisa, e está aí a explicação. Então, por isso, a gente tem que fazer uma análise, assim, né? Para a gente ver onde que a gente está errando e se consertar o quanto antes com ele, né? Porque ele sabe que a gente é falho. E assim, ó, e dá graças a Deus, né? Porque o Espírito dele se revelou a nós, por isso que hoje a gente segue a ele, né? Serve a ele, crê, tem fé nele, né? Então, isso é maravilhoso. Eu fico comentando com a Débora aqui, né? A gente fica lendo ali a Bíblia, né? E a gente fica, e ela dizendo, né? Pois é, mãe, o povo de Israel não tinha jeito, né, cara? Eles sempre pecavam contra Deus, sempre. A primeira oportunidade que eles tinham, eles pecavam sem saber das consequências, que não seria na vida só deles, mas na vida do povo inteiro de Israel, não é? Mas muito, muito legal, assim, ó. Mas Então, tu a vê gente vê que a gente imita Israel, viu? A gente imita eles. É incrível a semelhança que nós também temos na desobediência. Exatamente. E a Débora Aí falando, né? A que gente tem que ser policial, gente, porque senão o diabo ele é sujo e ele desvia o teu foco, ele vai tentar desviar o teu foco sempre. Então a gente tem que estar sempre atento, né? E é verdade. É bem assim. E aí Israel se desviava, aí vinha problema para ele, aí ele se voltava para Deus, aí Deus resolvia o problema, aí ele se desviava de novo. Sempre a mesma Impressionante. história. É Sempre foi nós assim. escrito, é no espelho, você olha no espelho. E vai ser até a volta dele, né? Que a gente é humano, cara. A gente é. Mas, enfim, né? A gente tem que estar sempre se policiando, não dá para dar bobeira, não. Né? Era isso, então.